formada aqui na casa também, me formei em 2019. Sentei muito aqui no mesmo lugar que vocês, participei do Casu, fiz palestra, várias coisas. E a gente sempre vem pra cá com aquela ansiedade de, poxa, será que eu vou realmente sair daqui, eu vou ter um emprego? Porque a gente escolhe uma área que é tão pouco divulgada, né? Quantas vezes as pessoas me perguntam pra vocês, nossa, Zou o quê? Não é? Muitas vezes. E aí a gente fica pensando, poxa, será que eu vou conseguir um trabalho? Né? Será que eu vou ter que sair daqui e vou ter que continuar estudando até conseguir um concurso? Ou existe realmente um mercado de trabalho fora do que a gente já conhece, que são os concursos? Né? Que também agrega pouca gente com o comparativo da necessidade que a gente tem no estado todo, né? Então eu vim aqui dizer para vocês que tem, que não precisa ter medo, não fiquem tranquilos. Estudem, se profissionalizem, porque tem sim. E como já foi dito, né, eu sou vendedora dentro do comercial Risadinha tem 2 anos. Antes de trabalhar no Risadinha, eu cheguei a trabalhar no distrito. Que eu ficava assim, poxa, eu nunca vou conseguir emprego, então estou precisando de dinheiro, eu vou trabalhar no distrito. E acabou que eu fiquei só 3 meses depois que eu criei coragem, mandei meu currículo e rapidinho me chamaram. Tipo assim, eu mandei meu currículo numa semana, na outra semana eu já estava contratada dentro do Risadinha. Então, às vezes, o que falta pra gente é realmente meter a cara e ir atrás. E eu vim falar para vocês e mostrar como a gente tem área, né? E para entender isso, eu trouxe um pouquinho da cadeia produtiva do agronegócio, para a gente começar a entender aonde a gente pode trabalhar. Basicamente, a cadeia se divide em 5 segmentos, né? O segmento de insumos, que é o segmento em que eu estou alocada hoje, que a gente vende produtos para começarem a produção. Depois desse mercado, a gente tem a produção propriamente dita, que é onde principalmente os zootecnistas estão alojados, né? É um sonho da maioria trabalhar em fazenda, frigorífico e esses locais. Depois da produção, a gente tem o processamento, que é onde tudo que é produzido é processado para poder ser, de novo, distribuído, né? E depois de distribuído, ele chega ao mercado final, ao consumidor que vai lá consumir, comprar o nosso produto, seja carne, ovo, roupa, o que seja. E aí a gente pensa, poxa, eu só posso trabalhar na produção? Não, o zootecnista pode trabalhar em qualquer uma dessas etapas. E falando como vendedora, porque eu me descobri como vendedora, né? Na faculdade, inclusive, eu acho que quem é aqui mais antigo, eu consigo ver alguns rostinhos só mais antigos, eu tive que vender lanche para pagar a minha formatura. Então eu já me descobri como vendedora desde a faculdade, conversando, falando tudo mais. Então, como vendedor, a gente consegue se inserir em qualquer um desses sistemas. Porque ali, para sair dos insumos para a produção, alguém precisa vender. Para ir da produção para o processamento, alguém vai ter que vender o produzido. Para ir do produzido para a distribuição, novamente alguém vai vender. E da distribuição para chegar até lá no consumidor final, vai ter outro vendedor. Então, se tem produção, tem gente querendo vender e tem gente querendo comprar. Então, para a gente ter outra noção de como o nosso mercado é tão grande, 1 em cada 3 trabalhadores brasileiros estão inseridos dentro do agro, né? São mais de 28 milhões de trabalhadores na nossa área. E eu coloquei aqui uma divisão para a gente entender que eles estão na agropecuária, no agroserviços, na agroindústria, no autoconsumo e trabalhando na venda de setor de insumos, né? É um mercado muito grande, que está pronto para absorver todos nós. E tudo isso gera dinheiro, né? Tem trabalho, tem dinheiro, tem produção, tem dinheiro, dinheiro traz dinheiro, que é o que a gente quer depois de formado. Até antes, né? Porque todo mundo quer dinheiro. Quanto dinheiro a gente consegue mover nesse setor? Em 2022, dados de 2022, porque de 2023 você vai sair lá para agosto, mais ou menos. Em 2022, só o setor que eu estou alocada, que é o primeiro setor lá, vocês lembram? Setor de insumos, ele vendeu cerca de 105 bilhões de reais. É muita coisa só para um segmento, né? E
O valor bruto de produção de 2023 do setor agropecuário é de mais de R$1 trilhão. O valor bruto. Não tenha medo, gente. Realmente tem muito dinheiro pra gente sair e trabalhar. E aqui eu coloquei para vocês, eu fui chamada para falar a questão de venda, né? Setor comercial. O que a gente mais vende? Então, eu quis trazer para vocês esse gráfico, porque a gente imagina que pecuária vende muito, ou pecuária vende pouco, quando a gente vai para o ladinho e vê que a maior parte do dinheiro está na produção agrícola. E menos da metade, comparado, que é o que a pecuária produz. Só que a pecuária não é só a produção dos animais, né? A pecuária está lá no pasto, a pecuária está lá no defensivo, está em vários outros setores, não só. Então, ela também se introduz dentro do mercado agrícola. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a perceber que realmente a gente vende menos produtos pecuários, agropecuários, a gente já sente aquele baque, né? Poxa, como que eu vou vender uma coisa que eu praticamente não estudei, né? O que mais o pessoal procura hoje em dia da nossa área, adubo para pastagem, defensivo para pastagem, e é o que a gente mais vende. Mas vocês vão saber, gente, não está na nossa área também. Às vezes a gente só não aprofunda, mas a gente sai daqui sabendo que pesquisar, entendendo melhor, tendo o básico. Então, mesmo que você não saiba, na hora que você for vender, se você der uma simples pesquisada, você vai tirar de letra, fica tranquilo. E eu trouxe também para a gente entender uma outra coisa aqui da região, é que os maiores centros produtivos e que consomem mais, que vendem mais, é ali o Centro-Oeste, o Sudeste e o iníciozinho do Sul. E aí eles não têm regulamentação quanto à compra de defensivos. E aqui no nosso estado a gente tem muita burocracia para se comprar. Porque a gente está na região Amazônia, né? A gente está no meio da floresta, então a gente tem que preservar, usar pouco agrotóxico, né? Como o pessoal costuma dominar também. Mas a gente aqui também vende muito. É um pouco menor do que outros setores, que essa aqui é um gráfico bem geral do Brasil. Um pouquinho mais lá na frente eu vou falar o que a gente mais costuma vender aqui, mas vende muito defensivo também. E aí a gente passa para fertilizantes e lá quase no último lugar que entra a pecuária. Aí a gente já fica um pouco triste, né? Poxa, no último lugar quase que a gente vende, mas não é uma realidade aqui no nosso estado também. E como eu falei, a pecuária também é abrangida pela produção agrícola. Muita semente, muito adubo e tudo mais. Então, quanto a contratantes, né? Estima-se que até 2026 vão ser abertas 894 novas lojas, novos mercados comerciais. São cerca de 300 novas lojas por ano, né? Então pode ser, se você trabalha numa loja daqui a um tempo, pode ser que você seja dono de uma loja daqui a um tempo, não é? Não é um mercado que a gente tem que estar atento hoje, porque tem muita gente produzindo, tem muita gente querendo comprar. E aqui eu coloquei também um dado sobre a produção brasileira, né? Que a gente produz muito de tudo. Óbvio que tem mais questão da soja, do café, do açúcar. Só que a produção de carne e de frango está crescendo muito, né? Está exportando muito, está produzindo muito. E, novamente, voltando, assim, produz muito, a gente tem mais coisa para vender. O Brasil ele é o terceiro maior exportador do mundo quanto à produção agrícola. Exporta muito. Do que o Brasil exporta, quase metade do que a gente exporta para fora é de produto agrícola. Quase metade do que o Brasil exporta. E o Brasil ele pode chegar até 2025 a ser o maior produtor de alimentos do mundo. Muita área para a gente procurar trabalhar. E aqui eu falei sobre produções agrícolas, né? Mas tem um mercado que é muita tendência, uma tendência que vem forte, que não está caindo, que é o mercado pet, né? Todo mundo tem pet hoje em dia. Todo mundo, a maioria trata o pet como se fosse de casa, né? E para a gente ter noção de números também, o faturamento do ano passado no mercado pet foi mais de 60 milhões de reais. É muita coisa, a gente vem muito forte nessa linha. E principalmente no mercado alimentício dos pets, né? A loja,
percebendo isso, tem recentemente, né? Infelizmente foi bem recente, mas a loja já vem abrindo até um segmento só para pet. A gente tem ração própria da loja, tem tapete, tem shampoo, tem brinquedos próprios da loja, coleira, comedouro, bebedouro. Então é uma tendência muito forte, porque está vindo tão forte que agora, além dos vendedores internos, né, que atendem a loja, a gente atende a loja, atende os municípios do interior, que a gente manda para entrega, também está atendendo os vendedores externos, que são próprios para atender só pet shop, né? Pet shop, mercadinho, tudo isso que eles compram muita ração e é um mercado que não satura. Parece que cada ano que vai se passando vai se produzindo mais ração. O pessoal está mais empenhado em questão de qualidade do alimento do seu animal, do bem-estar dele, né? O pessoal sai para trabalhar, tem que comprar brinquedos diferentes, tem que fazer. Quem tem gato está focado em gatificação, né? Todas essas coisas. Então, é um mercado que está vindo já está com tudo e está vindo crescendo mais ainda. E aí eu deixei também uma fotinha para a gente ter encarar uma outra realidade, que é quando a gente pensa de pet, a gente pensa, nossa, o que mais tem é cachorro e gato, né? Cachorro a gente tem muito, mas depois do cachorro o que a gente mais tem são as aves, né? Periquito, papagaio, canário, curió, só pequeno, não. Então, por exemplo, eu tenho cliente que produz peru. Produz peru porque ama ver os perus, não é da área, mas gosta muito do peru. Vende um peru por R$1.000. Um filhote de peru ele vende por R$1.000. Então, assim, é uma área grande para a gente cuidar. A ave também toma vacina, a ave também come, tem que ter todo o manejo sanitário, né? Então, uma área também para a gente ter atenção com os peixes e com os felônios também. Os peixes também estão até começando a aparecer mais ultimamente. E quanto à questão de venda, né? Quando que começou a gente a ser inserido nesse mercado de venda, né? Antigamente, quando a gente falava assim, fulano é vendedor, já pensava, nossa, que ruim, né? Coisa, por que está sendo vendedor, né? Pensava, era uma profissão que era muito mal vista. Só que é uma profissão, dentro da nossa, inclusive, que paga bem. Paga muito bem, porque a gente ganha por comissão. Quanto mais a gente ganha, quanto mais a gente ganha, mais a gente ganha. E o mercado começou a perceber isso também, por quê? Porque aumentou a concorrência dentro dos mercados, do mercado. Então tem muitas lojas abrindo, tem muito pet shop abrindo, tem supermercado um do lado do outro. Começaram a perceber o quê? Está tendo muita concorrência. E a partir daí eles pensaram, poxa, eu tenho que melhorar para vender. O que eles fizeram? Colocaram produtos de melhor qualidade nas prateleiras. Só que não ajudou, porque não adiantava eu ter o melhor produto dentro do meu estabelecimento se eu não tinha quem soubesse vender aquele produto, né? Então, produtos de qualidade tinham um tempo que não eram o suficiente no mercado. Então, eles começaram a perceber que para ter um incremento dentro da empresa, para conseguir vender mais, lucrar mais, produzir mais, o que eles tinham que fazer? Tinham que ter um diferencial. E esse diferencial se tornou o apoio técnico. Então, a partir daí, a maioria das empresas começaram a contratar pessoas que são especialistas na área, né? Hoje, onde eu estou trabalhando, que é na Pisadinha, somos 14 vendedores internos, 14 vendedores. E todos eles são formados em alguma coisa na área. O mínimo que eles têm é técnico. E quem entrou por experiência de venda, hoje em dia já faz faculdade, porque precisa ter todo o conhecimento na área. Então, hoje, para você conseguir um emprego aí, você tem que, pelo menos, ter algum conhecimento técnico. Não só lá, né? Não trabalho na nossa concorrente, mas converso com algumas pessoas e a maioria também da Minas, eles também são formados na área. Então, pelo menos técnicos também. E aí, a gente chega no nosso interessante. Como a gente, como zootecnista, vende, né? Como a gente vende? Conhecendo o forte da empresa, né? A empresa que eu trabalho, o forte dela, lembra claro como eu falei que o forte das vendas nossa, no geral do Brasil era defensivo, o forte da empresa que eu trabalho são rações de peixe, produtos para aves e o mercado pet. Então, a gente vende muita ração para peixe, vende muito produto para fabricação de ração de aves. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso.
Principalmente cliente, o que o cliente produz, né, qual é o tipo de produção do cliente. Conhecendo esses fortes como zootecnistas, a gente consegue vender melhor. E a gente precisa ter conhecimento específico sobre os produtos, né? Aqui na faculdade a gente aprende exatamente isso, conhecimento específico do produto. O que é um premix, né? O que é um carboidrato para colocar na minha ração de qualidade? Como que eu consigo ter um produto de qualidade para a minha ração? Então, você sabendo isso, você consegue levar para o trabalho. São marcas diferentes, você aprende questões específicas das marcas, mas no geral é sempre igual, né? O conhecimento básico é igual para todas elas. E a gente tem que garantir também a produtividade do nosso cliente, né? Produtividade e qualidade, não só produzir bem, mas produzir com qualidade. A gente precisa apresentar soluções, nada melhor do que um zootecnista para apresentar soluções. A gente não quer ter problema dentro de um trabalho. A gente já começa pensando em tirar exatamente todos os problemas e conseguir produzir bem, vender bem e o melhor que o cliente consegue levar para ele produzir. Pode nem ser o nosso às vezes, pode nem ser o que a gente vende, mas a gente sempre fala qual que é melhor, qual é a solução do cliente. Às vezes a solução do cliente, ele nem precisa comprar alguma coisa para ter solução. É só uma questão de higiene, só uma questão de cuidado, né? É só uma questão de realmente ter esse cuidado e conversar com o cliente. Quando eu lembro, quando eu comecei a trabalhar, é um choque pra gente quando a gente sai da faculdade para ir pro mercado de trabalho. Porque a gente pensa, nossa, eu não sei de nada, como é que eu vou conversar, como é que eu vou explicar e tudo mais. Mas não é. Vocês começam a trabalhar e a gente começa a ver como a gente sabe das coisas, como a gente tem solução. E eu ficava pensando assim, poxa, eu estudei tanto para chegar aqui e a pessoa só vinha aqui me perguntar e eu já falar a solução para ela, né? Mas a gente esquece também que é o que a gente quer, né? É a melhoria do setor primário. Mesmo que aquela pessoa que vai ali, que alguns têm condição, mas muita gente não tem condição de ter um técnico, né, de ter um suporte melhor. Às vezes a pessoa pergunta e você sabe responder e já melhora tanto a vida daquela pessoa. Essa é uma satisfação profissional que a gente tem muito grande quando a gente consegue ajudar. E também com a organização. A gente já sabe, né, índices técnicos, como isso é importante pra gente. Como ter a organização do que a gente produz é importante, né? Vou dar uma aceleradinha aqui. Rapidinho. E qual é a importância de um bom vendedor, né? Por que contratar um bom vendedor? Por que contratar um zootecnista? Então, os vendedores, eles são os maiores representantes de uma marca. Por isso que hoje em dia eles procuram muito vendedores qualificados. Porque antes de vocês terem, a maioria de vocês podem nem ter ido ainda na minha empresa onde eu trabalho, né? Mas vocês já têm uma expectativa do que é só de eu estar aqui falando para vocês. Então, se vocês chegarem lá, já sabem como que vai ter gente para lhe atender bem, que vai ter gente que entende. Então, a gente, nós vendedores da empresa, nós somos os representantes daquela marca. Passa por nós o que as pessoas veem da empresa. E a gente diretamente colabora com a satisfação desses clientes, ajudando, entregando produtos de boa qualidade, entregando o produto principalmente, né? Porque tem lugares que os clientes não conseguem comprar. A gente ajuda na melhoria do processo e também tem feedback, né, dos clientes diretamente. Os clientes eles conseguem falar para você, olha Amanda, eu não gostei desse produto porque esse produto causou alguma coisa nos meus animais. Então aqui eu já tenho um feedback daquele produto, eu já sei que aquele ali não serviu para ele, eu posso estar mudando, até mesmo incentivando a empresa a comprar outro produto, né? Sabendo que aquele ali não foi eficiente. Então uma equipe, quando ela é bem treinada, bem estruturada, bem preparada, ela melhora os índices da empresa. E as empresas realmente aprenderam isso, por isso que eles só estão contratando pessoas qualificadas. Qual é a principal função do vendedor? A gente pensa, nossa, é vender. Realmente, né? A principal função do vendedor é vender. Mas não é só isso.
Ele também aumenta o volume de venda, né? Porque às vezes a pessoa só ia vender, comprar aquilo, e aí acaba levando mais coisas porque você conseguiu ajudar. Ele fecha negócio, transmite os valores da empresa, né? Fornece assistência, que é principalmente por isso que querem uma pessoa que entende dentro da empresa, e ele também fideliza os clientes. E aí, para finalizar, eu coloquei para vocês aqui as características de um bom vendedor, né? Resumi 9, tem um pouquinho mais, mas o principal que eu vou focar aqui para vocês é o número 6, que é a confiança, e falar para vocês: tenham confiança no que vocês sabem. Vocês sabem. Vocês estão aqui, vocês estão estudando, vocês sabem. O básico, vocês não vão errar. Tenham confiança no que vocês aprenderam, no que vocês estudaram. Para chegar lá vai ser mais fácil. Estudem principalmente, né? Estudar facilita metade do caminho. Mas tenham confiança de que se vocês aprenderem o básico, vocês vão ser bons profissionais. Porque vocês fora daqui não vão estar fechados, vocês vão estar conseguindo fazer pesquisa, ler, tudo. Vocês nunca vão parar de estudar, nunca vão parar de treinar. Então tenham confiança em vocês e sigam ali no 9. Sigam estudando, sigam buscando conhecimento. E aqui eu deixei uma frasezinha para vocês, né, que estejam sempre em busca do seu profissionalismo. Deixei algumas fotos da loja. Aí de cima todas são fotos da gente em campo, porque mesmo que a gente trabalhe com venda, a gente tem todo o apoio dos chefes para a gente ir para o campo, porque ajuda muito nossos clientes, né? Todas essas fotos são dentro de clientes nossos, clientes que a gente vai, visita e tudo mais. Então, sejam sempre em busca dos seus melhores e saibam que nenhum profissional é perfeito, somente o vendedor. A gente erra, a gente tem dias que a gente não quer atender o cliente, tem dias que a gente está estressado e acontece mais do que a gente quer